Já alguma vez sentiu que, apesar de ter os melhores argumentos, perdeu uma discussão importante? E se eu lhe dissesse que existe uma arte, uma técnica para vencer debates, mesmo quando a razão não está totalmente do seu lado? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais brilhantes e controversos da história, dedicou-se a desvendar exatamente isso. No seu livro, A Arte de Ter Razão, ele não nos ensina a procurar a verdade, mas sim a vencer. Essa técnica é uma ferramenta importante, pois nem sempre precisamos usá-la, mas sempre precisamos perceber quando outras pessoas estão usando contra nós e podermos nos defender dessas estratagemas. Hoje, vamos mergulhar fundo nos seus 38 estratagemas e descobrir como aplicar esta sabedoria ancestral nas nossas negociações empresariais, na nossa carreira e até nas nossas relações pessoais. Estão prontos para transformar a forma como comunicam e negociam? Schopenhauer acreditava que a dialética é uma esgrima intelectual. O objetivo não é descobrir a verdade, mas sim sair vitorioso. E a primeira grande lição é a ampliação. Pegue na afirmação do seu oponente e exagere-a. Leve-a para além dos seus limites naturais. Interprete-a da forma mais geral possível. Por outro lado, restrinja ao máximo a sua própria afirmação. Quanto mais geral for a afirmação do outro, mais fácil será atacá-la. Por exemplo, se alguém diz, os jovens de hoje são preguiçosos, você pode ampliar. Está a dizer que absolutamente todos os jovens, sem exceção, não têm qualquer motivação. Isso torna a afirmação indefensável. O segundo estratagema é o uso da homonímia. Utilize uma palavra que o seu oponente usou, mas com um significado completamente diferente, para confundir o argumento. Imagine que numa reunião se discute a necessidade de mais luz sobre um projeto. Você pode intencionalmente interpretar luz como iluminação física do escritório, desviando o foco da necessidade de clareza e transparência no projeto. Parece desonesto? Schopenhauer diria que é tático. O objetivo é desestabilizar o argumento do oponente, forçando-o a clarificar e a perder o ritmo. Vamos ao terceiro: a generalização. Pegue numa afirmação específica do seu oponente e trate-a como se fosse uma afirmação geral e ampla, que não era a intenção original. Se um colega diz, não gostei do relatório do João, pode afirmar, então está dizendo que nenhum trabalho do João tem qualidade? Isto força o seu colega a defender uma posição que ele nunca tomou, enfraquecendo a sua crítica inicial e colocando-o na defensiva. O quarto estratagema é esconder o seu jogo. Não revele a sua conclusão final de imediato. Apresente as suas premissas uma a uma, de forma dispersa e desordenada. Faça o seu oponente concordar com cada ponto isoladamente, sem que ele perceba onde você quer chegar. Quando tiver a concordância dele para todas as premissas, anuncie a sua conclusão como se fosse uma consequência inevitável e surpreendente. Numa negociação salarial, por exemplo, em vez de pedir o aumento logo de início, pode começar por obter acordo sobre os seus resultados, sobre a média do mercado, sobre o seu valor para a empresa. No final, o pedido de aumento parecerá a única conclusão lógica. E se o seu oponente estiver a usar premissas falsas? Schopenhauer sugere o quinto estratagema. Use as premissas dele contra ele. Se ele parte de um ponto de vista que você sabe ser incorreto, aceite-o momentaneamente e use essa lógica para chegar a uma conclusão absurda ou que contradiga outras crenças dele. Isto expõe a falha no raciocínio original sem que você precise de atacar diretamente a premissa inicial. O sexto estratagema é a petição de princípio oculta. Basicamente, é postular aquilo que se quer provar, mas usando palavras diferentes ou uma formulação mais complexa. Por exemplo, em vez de dizer, este projeto é bom porque eu digo que é, pode afirmar, a viabilidade desta iniciativa é inquestionável, dado o seu alinhamento estratégico superior e potencial de sinergia. Parece mais sofisticado, mas a lógica é a mesma. Está a afirmar a sua conclusão como se fosse uma premissa. O sétimo é o método socrático. Faça muitas perguntas em vez de fazer afirmações.
Guie o seu oponente através de uma série de questões cujas respostas o levarão, inevitavelmente, a admitir a sua conclusão. Ao fazer o oponente chegar à conclusão sozinho, a resistência dele será muito menor. É uma forma elegante de persuasão, onde você controla a narrativa sem parecer autoritário. Agora, um dos mais comuns e eficazes. O 8º estratagema: provocar a raiva. Se conseguir irritar o seu oponente, ele perderá a capacidade de raciocinar com clareza e cometerá erros. Faça provocações súbitas, seja insolente ou trate o argumento dele com desprezo. Quando a emoção assume o controle, a lógica sai pela janela. O seu oponente irritado torna-se um alvo fácil. Ele provavelmente aumentará a voz e perderá o foco na discussão. O 9º estratagema é desviar a ordem. Em vez de seguir uma ordem lógica, faça perguntas de forma aleatória e desorganizada. Isto confunde o oponente, que perde o fio condutor do próprio argumento. Você, por outro lado, sabe exatamente onde cada peça se encaixa e, no final, junta tudo para apresentar a sua conclusão de forma coerente, enquanto o seu oponente ainda está a tentar organizar o caos. O 10º é a antítese. Se perceber que o seu oponente está a responder não a todas as suas perguntas de propósito, faça a pergunta oposta. Se quer que ele admita algo, pergunte-lhe o contrário. Por exemplo, em vez de perguntar: concorda que devemos investir mais em marketing? Pergunte: acha que devemos cortar completamente o investimento em marketing? A resistência natural dele em concordar com uma medida tão drástica pode levá-lo a admitir a necessidade de, pelo menos, manter ou aumentar o investimento. Passemos agora para a indução. O estratagema 11 diz que se você quer provar uma verdade geral, faça o seu oponente admitir vários casos particulares que a suportam. Depois de ele concordar com vários exemplos específicos, apresente a sua regra geral como um facto consumado, sem sequer perguntar se ele concorda com ela. A mente dele já foi preparada para aceitar a generalização. O 12º estratagema é sobre o poder das palavras. Escolha a metáfora ou o termo que melhor enquadra a sua posição. O que para si é reforma, para o oponente pode ser desmantelamento. O que para si é prudência financeira, para ele é falta de ambição. A palavra que você escolhe para descrever um conceito molda a percepção e a discussão. Controle a linguagem e controlará o debate. Para rejeitar uma tese, o estratagema 13 oferece uma manobra brilhante. Apresente uma contraproposta que pareça muito melhor, mas que seja, na realidade, incompatível com a do oponente. Ao colocá-las lado a lado e forçar uma escolha, a sua pode parecer a opção mais razoável, mesmo que a do oponente, isoladamente, tivesse mérito. O estratagema 14 é um golpe de bluff. Se o seu oponente respondeu a várias das suas perguntas sem que as respostas favoreçam a sua conclusão, anuncie a sua conclusão de qualquer forma, com um ar triunfante, como se ela tivesse sido provada. Se o seu oponente for tímido ou inseguro, ele pode simplesmente aceitar a derrota, acreditando que a lógica lhe escapou. É um ato de pura audácia. E se tiver uma proposição que é difícil de provar? Use o estratagema 15. Apresente qualquer proposição correta, mas não óbvia, e dê-lhe a escolher, ou a aceita ou a rejeita. Se ele a rejeitar, você pode levá-lo ao absurdo e vencer. Se ele a aceitar, você ganhou um ponto e pode usá-lo mais tarde, como se a sua tese original estivesse de alguma forma ligada a esta verdade que ele acabou de admitir. Agora, o famoso argumentum ad hominem, o estratagema 16. Se tudo o resto falhar, ataque a pessoa, não o argumento. Desvie a atenção da substância do debate para o caráter, a profissão ou o passado do seu oponente. Como pode falar de gestão financeira se já teve uma empresa que faliu? É uma falácia, claro, mas uma falácia incrivelmente eficaz para descredibilizar o mensageiro e, por consequência, a mensagem. O estratagema 17 é a distinção subtil. Se o seu oponente o está a pressionar com uma prova, encontre uma pequena ambiguidade ou um duplo sentido naquilo que você disse antes e use isso para escapar.
Quando eu disse que o projeto estaria pronto, referia-me à fase de testes, não ao lançamento final. É uma forma de salvar a sua posição através de um detalhe semântico. Percebe que está a perder? Mude de assunto. Este é o estratagema 18. Interrompa o debate e comece a falar de outra coisa, como se isso fosse relevante. Isso lembra-me de uma questão ainda mais urgente que precisamos de discutir. Com sorte, o seu oponente irá atrás do novo tópico e o ponto em que você estava a perder será esquecido. O estratagema 19 é apelar à autoridade em vez da razão. Cite especialistas, estudos ou figuras respeitadas que pareçam apoiar a sua visão, mesmo que a citação seja vaga ou fora de contexto. A maioria das pessoas tem um respeito quase reverencial por autoridades e hesitará em contradizer um especialista. Agora vamos direto para o último estratagema, provavelmente o mais comum que vocês conhecem, o 38º estratagema de Schopenhauer, o recurso final. Seja pessoal, ofensivo e grosseiro. Quando se apercebe que o seu oponente é superior e que você não vai ganhar, parta para o ataque pessoal direto. Abandone completamente o tema da discussão e ataque a pessoa. Schopenhauer adverte que isto é popular, mas é o último recurso de quem já perdeu a esperança na razão. É claro que usar estas táticas levanta questões éticas. O objetivo de Schopenhauer não era criar um mundo de debates desonestos, mas sim armar-nos contra eles. Ao conhecer estas estratégias, podemos identificá-las quando são usadas contra nós e neutralizá-las. Saber como se joga o jogo da persuasão, mesmo nas suas formas mais sombrias, é a melhor defesa. Use este conhecimento não para manipular, mas para se proteger, para negociar melhor e para garantir que as suas boas ideias não sejam derrotadas por táticas desleais. Obrigado por assistirem. Se gostaram desta viagem pela mente de Schopenhauer, deixem um like, subscrevam o canal e ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima!